Você já parou para pensar que, mesmo depois dos 40, ainda há uma força dentro de você que nunca envelheceu? Eu sei. Talvez você olhe no espelho e veja as marcas do tempo, as contas, os fracassos, as chances que parecem ter escapado. Mas e se eu te dissesse que tudo isso é apenas um reflexo e não a verdade sobre quem você realmente é? O que você vê no espelho é só o corpo. O que você sente é a sua autoimagem. E é ela, não a idade, que define o que você pode conquistar a partir de agora. Aos 40 anos, muitas pessoas acreditam que já se conhecem completamente, que suas histórias estão escritas e que suas possibilidades estão limitadas ao que já viveram. Mas a verdade é que quase ninguém realmente entende quem é. Você não é o que os outros pensam, nem o que o espelho reflete. Você é o que acredita ser, e essa crença, essa imagem interna, molda cada resultado que você tem hoje. É por isso que alguns vivem décadas lutando, enquanto outros, sem mudar quase nada ao redor, conseguem transformar tudo. Não é mágica, é percepção. Você já percebeu que há algo dentro de você que parece te segurar, mesmo quando tudo em volta diz que agora vai dar certo? Talvez você já tenha começado projetos com entusiasmo, tentado mudar hábitos, feito promessas de agora vai, e mesmo assim, algo te puxou de volta ao mesmo lugar. Como se houvesse uma linha invisível amarrada ao passado, mantendo você dentro de uma fronteira que nunca consegue atravessar. Essa linha é a sua autoimagem. É o limite invisível que determina o quanto você pode crescer, o quanto você pode ganhar, o quanto você pode amar e até o quanto você pode se permitir ser feliz. Pense em como um termostato regula a temperatura de uma sala. Se estiver programado para 22 graus e a temperatura cair para 19, o sistema reage e acende o aquecedor. Se a temperatura subir demais, o sistema esfria o ambiente. Tudo automaticamente. Você tem esse mesmo mecanismo dentro da mente. Sua autoimagem é o seu termostato emocional, financeiro e espiritual. Ela regula sua vida sem pedir permissão. E não importa o quanto você se esforce, se o seu termostato interno estiver ajustado para o mediano, você sempre voltará ao mesmo ponto, de uma forma ou de outra. É por isso que algumas pessoas ganham mais dinheiro e o perdem logo em seguida. É por isso que relacionamentos parecem se repetir com diferentes rostos, mas com as mesmas dores. É por isso que, aos 40, muitos olham para trás e percebem que a vida mudou muito por fora, mas pouco por dentro, porque o mundo exterior é apenas um espelho fiel do seu mundo interior. Não é o emprego, o governo ou o destino. É a imagem que você mantém sobre si mesmo que decide tudo. E o mais curioso é que essa imagem raramente é criada conscientemente. Ela foi sendo construída aos poucos, sem que você percebesse. Cada crítica, cada decepção, cada comparação. Lembra quando te disseram que você não era bom o bastante? Ou quando alguém fez você acreditar que sonhar alto era tolice? Tudo isso ficou gravado. A criança que ouviu essas palavras nunca desapareceu. Ela só cresceu e aprendeu a disfarçar. Mas lá no fundo, continua duvidando, continua se sentindo insuficiente. Eu sei disso porque vivi exatamente assim. Por anos, acreditei que era alguém sem valor, que não merecia nada grandioso. E a vida confirmava essa crença em cada detalhe. Não importava o quanto eu tentasse, parecia que o sucesso estava sempre reservado para os outros. Até que um dia percebi, não era o mundo que precisava mudar. Era a forma como eu me via. Eu me tratava como alguém pequeno e o universo apenas respondia a isso. Se você tem mais de 40, talvez já tenha notado algo parecido. Talvez sinta que a juventude ficou para trás, que as oportunidades passaram, que as chances se foram. Mas isso é apenas a velha imagem tentando sobreviver. A idade não é o problema.
O problema é o padrão mental que você alimenta. O tempo não rouba possibilidades, mas as crenças roubam. E enquanto você continuar se vendo como alguém limitado, cansado ou tarde demais, sua mente continuará te mantendo dentro desse limite, mesmo que você diga o contrário. Agora, imagine por um instante que você pudesse redefinir esse termostato interno, que pudesse reprogramar sua mente para enxergar a si mesmo como alguém capaz, digno, vibrante, merecedor. Imagine acordar amanhã sentindo-se diferente, com uma confiança silenciosa que não precisa de aplausos para existir. Imagine olhar para o espelho e, pela primeira vez, reconhecer alguém que você realmente admira. Isso não é um sonho distante. Isso é o resultado natural de uma nova imagem mental. Quando você muda a forma como se vê, tudo começa a se alinhar. O corpo reage, as oportunidades aparecem, as pessoas respondem de maneira diferente, porque a energia que você emite muda. E essa é uma lei universal. O mundo exterior sempre reflete o interior. Aos 40, você não precisa se reinventar do zero. Você só precisa lembrar quem é de verdade, antes de ter acreditado em todas as mentiras que te contaram. Pergunte-se agora: quem eu seria se não tivesse medo? O que eu tentaria se eu realmente acreditasse que posso? Essas perguntas são poderosas porque te obrigam a olhar para dentro, onde o verdadeiro poder sempre esteve. Nada fora de você tem mais força do que a imagem que você sustenta aqui dentro. E quando essa imagem se torna clara, poderosa e positiva, o impossível começa a aparecer natural. Não é tarde demais. Não é o fim de uma estrada. É apenas o começo de uma nova percepção. Você não precisa de sorte, precisa de visão. E quando a visão muda, o mundo inteiro muda com ela. Existe um mecanismo invisível operando dentro de você neste exato momento. Ele é silencioso, constante e molda cada resultado da sua vida, mesmo aqueles que parecem obra do acaso. Esse mecanismo é a sua mente subconsciente e o centro de comando dele é a sua autoimagem. Você pode não perceber, mas tudo o que faz, tudo o que atrai, tudo o que repele é controlado por essa programação. Ela dita o que você acredita ser possível, o que você aceita e até o que você rejeita, mesmo quando diz querer algo diferente. É como se houvesse um piloto automático conduzindo você de volta ao mesmo lugar, não importa quantas vezes tente mudar de rota. Essa é a razão pela qual tantas pessoas, aos 40, sentem que estão presas em um ciclo que se repete. Mudam de emprego, mudam de casa, mudam de cidade, mas no fim, os sentimentos continuam os mesmos. Elas não entendem que o mundo exterior é apenas uma projeção do mundo interior. O que você vê fora é apenas a extensão do que acredita ser por dentro. Você não pode viver de forma diferente daquilo que acredita sobre si mesmo. O Dr. Maxwell Maltz, um cirurgião plástico que transformou milhares de rostos, descobriu algo fascinante. Ele notou que, após realizar cirurgias incríveis, muitos pacientes continuavam se sentindo feios. A nova aparência não mudava a forma como se viam internamente. E foi isso que o levou a estudar o que ele chamou de autoimagem. Ele percebeu que quando alguém muda o que acredita sobre si, a vida inteira se reorganiza. Foi assim que nasceu o conceito de psicocibernética, a ideia de que cada pessoa é controlada por um mecanismo interno que busca manter sua realidade alinhada à sua autoimagem. Pense em um avião em piloto automático. Quando ele sai da rota, o sistema imediatamente corrige o curso para levá-lo de volta ao caminho programado. A sua mente faz o mesmo. Ela mede qualquer desvio entre o que você vive e o que acredita ser, e ajusta sua vida para voltar ao padrão original. É por isso que tantas pessoas que tentam enriquecer voltam à estaca zero. Não é azar,
É o mecanismo da autoimagem trazendo tudo de volta para o nível conhecido. Você já notou como é fácil sabotar as próprias conquistas? Quantas vezes você começou algo novo e promissor e, sem entender como, acabou voltando a velhos hábitos, velhos medos, velhos resultados? Isso acontece porque, mesmo desejando o novo, a mente subconsciente está programada para o antigo. Ela protege a velha imagem, mesmo que isso custe sua felicidade. É como um guarda que mantém as portas fechadas, acreditando estar te protegendo do desconhecido. Eu vivi isso de forma muito real. Durante anos, carreguei dentro de mim uma convicção silenciosa de que não era inteligente o suficiente. Eu tinha desistido da escola cedo e me via como alguém destinado a empregos simples, sem futuro. Não importava o que tentasse, o resultado era sempre o mesmo. Até que um dia, percebi que a única coisa que precisava mudar não era o trabalho, nem o ambiente. Era a imagem que eu tinha de mim mesmo. Eu me via como um fracasso, e o universo apenas me obedecia. Quando comecei a me ver como capaz, digno e inteligente, minha vida inteira começou a se alinhar a essa nova visão. E talvez isso esteja acontecendo com você também. Talvez você deseje uma vida abundante, mas lá no fundo ainda se vê como alguém que só dá azar. Talvez queira amar de verdade, mas inconscientemente acredita que não é bom o bastante para ser amado. A mente não distingue desejo de crença. Ela apenas manifesta aquilo que acredita ser real. Pesquisas recentes na neurociência mostram que mais de 90% das nossas decisões são tomadas de forma inconsciente. Isso significa que, na maior parte do tempo, não é você quem está decidindo. É o seu paradigma, o conjunto de crenças que controla seu comportamento. E esse paradigma foi construído com base nas experiências, nas vozes e nas opiniões do passado. O que você ouviu sobre si quando era criança ainda ecoa dentro de você, moldando suas escolhas hoje. Mas aqui está o ponto mais importante. Esse mecanismo pode ser reprogramado. Assim como um piloto pode redefinir a rota de um avião, você pode redefinir sua própria direção. Tudo começa quando você decide alterar a forma como se vê. Não adianta lutar contra o mundo ou culpar as circunstâncias. Enquanto sua autoimagem for limitada, suas ações e resultados continuarão limitados também. É por isso que algumas pessoas, ao mudarem radicalmente a maneira como se enxergam, parecem multiplicar suas conquistas da noite para o dia. Elas não se tornaram diferentes do nada. Elas apenas atualizaram a imagem que sustentavam. Quando a mente aceita uma nova verdade sobre quem você é, ela começa a trabalhar incessantemente para provar isso na prática. É assim que você muda de dentro para fora. Aos 40, muitos acreditam que o tempo de reprogramar acabou, mas é exatamente o contrário. Essa é a fase em que você já possui experiência, maturidade e consciência suficientes para entender que tudo o que viveu até aqui foi apenas um reflexo da sua antiga imagem. E agora, com esse entendimento, você pode começar a moldar a realidade que realmente quer. Imagine-se, daqui a um ano, vivendo em plena confiança, sem medo, sem dúvida, sem autossabotagem. Imagine olhar para trás e perceber que tudo começou no momento em que você decidiu mudar a forma como se via. É nesse instante que o mecanismo invisível deixa de te controlar e passa a trabalhar a seu favor. Porque quando a sua imagem interior muda, o seu destino não tem outra escolha senão mudar também. Existe um ciclo silencioso que devora as intenções mais nobres. Você começa cheio de vontade, cria um plano, toma atitude por alguns dias e então, como se uma força invisível puxasse você de volta, tudo volta ao mesmo de antes. Isso não é fraqueza moral, é um mecanismo automático chamado hábito, e ele governa grande parte do que você faz sem que perceba.
Pesquisas mostram que quase metade das ações que repetimos diariamente acontecem no mesmo contexto, automaticamente. É o que pesquisadores de hábitos apontam. Cerca de 43% do que fazemos todo dia é repetido no mesmo contexto, muitas vezes enquanto pensamos em outra coisa. Pense no que isso significa para suas finanças, para seus relacionamentos, para sua saúde. Quantas vezes você disse "agora vai" e semanas depois está fazendo exatamente a mesma coisa que antes? Quantas metas salariais você já abriu no seu caderno e nunca fechou? Quantas economias você já acumulou e depois deixou escapar em compras que pareciam necessárias? O problema não é a sua força de vontade no instante, é a programação que dirige a sua vontade a maior parte do tempo. Daniel Kahneman descreve muito bem essa parte de nós. Um modo de pensar rápido, automático, que toma decisões sem necessidade de esforço consciente. O piloto automático da mente. Eu explico isso sempre usando a ideia do termostato. Sua autoimagem funciona como um termostato interno. Se ele está ajustado para mediano, tudo que você faz, mesmo quando tenta subir, é corrigido de volta para aquele ponto de conforto. Essa noção de paradigmas e do mecanismo cibernético que mede desvios e corrige a rota está clara no trabalho que eu estudo e uso, como mostrou o Dr. Maxwell Maltz ao falar sobre autoimagem. É como se sua mente dissesse: não importa o que você faça, eu vou garantir que volte ao que eu conheço como você. Agora, quero que você visualize um padrão comum. Você decide perder peso, corta doces por 2 semanas, perde alguns quilos e depois retoma os velhos hábitos e recupera tudo. Ou então, você consegue um aumento, compra coisas novas e no fim do mês o saldo volta ao que era, porque a sua autoimagem financeira não mudou. Isso acontece o tempo todo. A boa notícia é que ciência mostra que esses circuitos são plásticos. O cérebro muda com a repetição deliberada. Estudos de neuroplasticidade demonstram que aprender e praticar de forma consistente altera a estrutura cerebral. Repetição cria e fortalece circuitos novos. Não é só palavras bonitas, há imagens do cérebro mostrando mudanças reais depois de treino repetido. Então, como sair desse ciclo? Primeiro, pare de lutar apenas contra o comportamento. Você tem que mirar na fonte, na identidade. Uma mudança de hábito que não altera a crença sobre quem você é tende a ser temporária. Albert Bandura já mostrou que a crença na própria capacidade, a autoeficácia, determina persistência, escolha de metas e como você lida com falhas. Trabalhe sua crença antes de esperar resultados duradouros. Vou ser concreto, porque teoria sem aplicação vira conversa vazia. Aqui estão passos simples, testados, que qualquer pessoa com 40 plays pode aplicar hoje e que cumprem o papel de reprogramar o termostato. Observe 7 dias, mantenha um bloco de notas e por 1 semana anote cada vez que fizer algo automaticamente. Gastar X, roer as unhas, dizer não posso, aceitar a situação no trabalho. Hora do dia, gatilho, tédio, mensagens, emoção presente. Só observar já revela padrões que você antes negava existir. Quebre o gatilho. Identifique um gatilho que sempre leva ao mesmo resultado ruim. Por exemplo, checar redes sociais ao chegar em casa e gastar dinheiro por impulso. Troque a rotina automática por outra ação pequena. Andar 5 minutos, beber água, abrir um aplicativo de finanças. Substituir rotina por outra rotina cria um novo caminho neural. Reforce com identidade. Não diga, vou cortar gastos. Diga, sou alguém que controla minhas finanças. A frase precisa ser sentida, não apenas repetida. Crie pequenas provas para sua nova identidade. Um depósito automático que ocorre antes que o impulso de gastar apareça, por exemplo. Use visualização e ensaio mental.
Muitos campeões treinam mentalmente cada detalhe antes de agir, e isso prepara o cérebro para a nova rota. Atletas de elite como Michael Phelps usavam ensaio mental sistemático para prever cenários e manter a calma. Você pode usar a mesma técnica para ensaiar reações financeiras, conversas difíceis ou novas rotinas. Projete recompensas reais. Hábitos antigos estão aí porque em algum momento deram alguma recompensa. Substitua com recompensas imediatas e visíveis quando seguir a nova rota. Um sistema de pontos que libera algo significativo após 2 semanas de consistência. Deixe-me contar algo que aconteceu comigo e que talvez gere uma sensação de constrangimento seguida por alívio quando eu lembro. Por anos entrei no jogo das dietas. Começava firme, perdia peso, me sentia vencedor por pouco tempo. E então, sem perceber, meus velhos gestos vinham novamente. Eu me cansava de tentar até descobrir que a dieta sem uma nova imagem era como pintar a casa sem trocar o alicerce. Quando realmente mudei a forma como me via, não apenas como alguém tentando emagrecer, mas como alguém que vive saudável por princípio, o ciclo que me puxava de volta começou a se romper. A sensação foi de perda da velha identidade, seguida por uma alegria serena. A transformação não foi dramática do dia para a noite, mas foi profunda e permanente. Isso doeu e curou. 2 emoções diferentes, em momentos diferentes. Você pode replicar isso com qualquer área: dinheiro, carreira, relacionamentos. Comece pequeno, observe, substitua, reforce a identidade e ensaie mentalmente. E para ajudar a arrancar esse ciclo agora, proponho um desafio simples e prático. 14 dias de ruptura consciente. Dia 1-3, registro total. Anote gatilhos, emoções, ações. Dia 4-7, escolha um gatilho e troque a rotina por uma ação neutra. Caminhar, respirar, ligar para alguém. Dia 8-11, fortaleça a nova ação com prova real. Metade do dinheiro economizado vai para uma conta que você não toca. Dia 12-14, pratique a visualização diária de 5 minutos, imaginando-se já vivendo como a nova identidade, reagindo sem esforço às situações antigas. Se você seguir esse plano e realmente sentir a nova identidade, não apenas repetir palavras, estará usando a mesma alavanca que os grandes transformadores usam. Repetição deliberada para reconfigurar o cérebro e a vida. Lembre-se, o que mantém você preso não é o mundo lá fora, é o circuito dentro de você. E circuitos se reescrevem com prática, emoção dirigida e pequenas vitórias diárias. Comece hoje. A vida do outro lado do ciclo está esperando. O segredo verdadeiro da mudança permanente não está na força de vontade do momento, está em mudar a identidade que sua mente carrega como um mapa. Você pode fazer dietas, participar de cursos, criar listas de metas, tudo isso ajuda, mas se a sua mente ainda se recusa a aceitar quem você quer ser, tudo volta ao mesmo. Foi Maxwell Maltz quem apontou isso claramente. Mudar o espelho não muda a imagem que está guardada na mente. Eu sei que soa duro, porque a primeira objeção que aparece é quase sempre a mesma. E se eu já for velho demais? E se eu não tiver estudo, capital ou tempo? Essas são as frases que o seu velho mapa repetirá para manter você no lugar. Mas pense, quem dita a regra do que é possível? O calendário ou a sua imagem interna? Eu já vi pessoas começarem do 0 aos 50, aos 60 e transformarem tudo. A idade é apenas um dado. A autoimagem é a conta que realmente soma. Antes de qualquer técnica, você precisa de uma verdade radical. A sua mente é literal. Se ela tem gravado, sou um perdedor com dinheiro, toda oportunidade parecerá coisa de sorte e escapará. Se ela tem gravado, sou capaz de gerir riqueza,
Mesmo pequenas decisões passarão a somar. Não é misticismo, é engenharia mental. A autoimagem orienta os seus pensamentos, escolhas e, finalmente, o comportamento que cria resultados. Vamos ser práticos. Primeiro passo real: crie um arquivo de provas, um diário de evidências. Por uma semana, cole nele qualquer pequeno fato que confirma a nova identidade que você quer. Aquela vez que resistiu a uma compra por impulso. Aquela hora que se apresentou bem em uma reunião. Aquele elogio discreto que recebeu. Guardar provas vence a dúvida porque pouco a pouco você constrói um banco de "isso já aconteceu antes" dentro de si. Segundo passo, a linguagem. Pare de usar frases que minimizam você. Eu tento, mas... talvez eu consiga. Troque por declarações que posicionem sua identidade. Eu administro minhas finanças com sabedoria. Eu sou alguém que aprende e cresce. Eu mereço prosperidade. Diga essas frases com emoção por 5 minutos diários. Não é só repetir palavras, é treinar o corpo para aceitar essa verdade. Terceiro passo: provas operacionais imediatas. Se o medo é financeiro, automatize uma ação que comprove a nova identidade. Programe uma transferência automática pequena para uma conta de poupança no dia em que receber, antes de pagar qualquer conta. Esse ato físico cria uma prova inegável para a mente. Essa pessoa economiza automaticamente. Pequenas provas repetidas alteram o termostato interno. Quarto passo: redesenhe seu ambiente. Você não vai se tornar outra pessoa enquanto vive rodeado das mesmas mensagens que confirmam o velho eu. Remova tentações visíveis. Mude o caminho que percorre. Junte-se a pessoas que já demonstram a identidade que você quer. O ambiente é um amplificador. Use-o a seu favor. Quinto passo: ensaio mental com detalhe sensorial. Não imagine apenas um cheque na sua conta. Sinta a textura do papel do talão. Escute a voz dizendo parabéns. Veja os números na tela. Sinta o alívio no peito. Atletas e grandes realizadores fazem isso sistematicamente. O cérebro não distingue com precisão entre ensaio bem feito e experiência real. Ele registra padrões e os fortalece. Agora, uma história real minha que reforça essa ideia da prova. Quando criança, eu tinha uma imagem fixa de que era ruim na escola. Meus boletins confirmavam, e todo mundo tratava aquilo como verdade imutável. Minha nota subia com esforço temporário, mas voltava a cair porque a imagem não mudava, e com ela, o comportamento. Só quando mudei a imagem sobre mim e comecei a agir como alguém que aprende, a nota deixou de ser um acerto eventual e virou hábito. Aquela sensação inicial foi de vergonha. Ninguém gosta de admitir vulnerabilidade, seguida por uma coragem inesperada ao perceber que eu podia reescrever meu mapa. E sobre exemplos de pessoas públicas que ilustram isso. Eu tenho visto casos incríveis. Por exemplo, Jim Carrey carregou consigo um cheque assinado por ele mesmo em valor que ainda não existia na sua conta. Ele se via digno daquele sucesso e, anos depois, recebeu uma quantia equivalente pelo seu trabalho. Não foi sorte, foi congruência entre imagem interna e resultado externo. Quando você vive como se já fosse, o universo e as pessoas ao redor passam a tratar você por essa identidade. E oportunidades aparecem de formas que antes pareciam impossíveis. Sei que a dúvida aparece aguda. E se eu falhar? E se eu parecer ridículo? Falhará. Vai se sentir ridículo. Isso faz parte do processo. A diferença é, a pessoa que reprograma a autoimagem usa cada falha como dado e não como prova de incapacidade. Ela pergunta, o que preciso ajustar, em vez de, vê como eu sou fraco. A nova autoimagem dá resiliência. Para transformar isso em algo prático, propõe um compromisso de 90 dias. Não para fazer você se sentir melhor apenas, mas para reescrever o mapa. Dia 1/7.
Inventário e arquivo de provas. Escreva 30 eventos, mesmo pequenos, que contradizem seu velho rótulo. Dia 8/21. Linguagem e provas operacionais. Escolha uma frase identidade e 3 provas diárias. Transferência automática, registro de economia, uma aplicação ou envio de proposta por semana. Dia 22/45. Ensaio sensorial diário, 10 minutos. PLAS ação pública mínima. Fazer uma ligação importante, enviar um e-mail que evite há meses, publicar um post alinhado à nova identidade. Dia 46/75. Acelere as provas, aumente a consistência das ações operacionais e comece a documentar os resultados. Procure um mentor ou um grupo que reflita a identidade desejada. Dia 76/90. Consolidação. Mude o ambiente para apoiar o novo eu, contas automáticas, rotinas, círculo social e planeje os próximos 90 dias com metas baseadas em identidade, não em desejos isolados. Ao longo desse processo, vai aparecer resistência, raiva, vergonha, cansaço, dúvida. Cada emoção serve como uma pista do que ainda vive no mapa antigo. Trate essas emoções como dados. Investigue, anote, ajuste. A sensação final, depois de 90 dias, não será apenas alívio. Será uma calma poderosa, a convicção de que você não depende de forças externas para ser consistente. Se eu pudesse resumir em uma frase, pare de lutar com ações isoladas. Transforme a conta que sua mente usa para validar sua vida. Mude a imagem, dê-lhe provas pequenas e incontroversas, garanta repetição, redesenhe o ambiente e peça a ajuda de pessoas que já vivem aquilo. Quando a identidade muda, a mudança deixa de ser esforço e passa a ser consequência natural. Faça esse trabalho e, aos poucos, você não só verá resultados, você se sentirá diariamente alguém diferente. Isso é transformação permanente. Se existe algo que eu quero que você leve deste vídeo, é isso. Tudo o que você vive, sente e conquista é apenas o reflexo da imagem que carrega dentro de si. Quando você muda a forma como se vê, tudo muda. A vida não te recompensa pelo esforço que faz, mas pela frequência que emite, e essa frequência nasce da sua autoimagem. É ela que abre ou fecha as portas da sua abundância. Então, a grande chave não é lutar contra o que está fora, mas construir um novo você por dentro. Quando essa imagem se transforma, o mundo inteiro começa a se reorganizar ao seu redor. E esse é o verdadeiro poder, o poder de criar sua realidade a partir da consciência. Agora, se esse entendimento tocou algo dentro de você, não pare por aqui. No próximo vídeo, nós vamos subir mais um degrau nessa escada de sabedoria. E eu quero te ajudar a se tornar 1% melhor do que você é agora. Porque essa pequena diferença, repetida todos os dias, muda tudo. Obrigado por estar aqui comigo hoje. Eu te espero no próximo vídeo.